Mano, fala alguma coisa aí. É comida, não é meu. Denise, tá no YouTube amanhã. Não adianta mandar beijinho, já mandou careta? Fala assim, ó, eu tomo absinto pra caralho, cara. Não, nós tomamos, tá bom? Fala alguma coisa aí, Chu. Oi, SP. Eu também tomo absinto. Cadê o copo? Quem disse que não toma? É hora de dar. Ó, o negócio é o seguinte, relatos de um bêbado. Amanhã tudo tá no YouTube, essa desgraça aqui. Nós estamos tudo bêbado no bagulho, ó. Uma cervejinha e a bicicleta, nós estamos foda. Foda é o pai do seu filho. Bora comer cu de grilo no escuro. De novo, eu. E pulando ainda. Pode morrer de média.